vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, está na hora do Evangelho anunciar. Desperta, Brasil, o Evangelho de Jesus está no ar. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que Ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Glória a Deus, que a paz do Senhor esteja com todos nós. Quero agradecer a Deus por mais um dia de vida, né? E todos vocês também que estão aí, né? Estão vendo o louvor, estão louvando a Deus. Que Deus venha tocar no coração de cada um de nós, né? Para que você possa operar através do Espírito Santo, cultuando ao Senhor em tempo integral, 24 horas, até dormindo você adore ao Senhor. Amém, Jesus. Porque você espera a volta do Senhor, nós ansiamos a volta do Senhor. E por isso nós louvaremos ao Senhor, que Ele venha, que Ele faça morada em nós, em nossos corações. Que nós sejamos terra fértil, para que a palavra do Senhor venha repousar em nós e esta palavra venha gerar frutos. Frutos do conhecimento, frutos do Espírito Santo de Deus, para que você possa ser instrumento de Deus nessa terra. Amém? Louve ao Senhor. Glória a Deus. Vem, essa é a hora da adoração. Vem, dar a Ele teu coração. Vem, assim como estás para adorar. Vem, assim como estás diante do Pai. Vem,
confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Toda língua confessará ao Senhor, todo joelho se dobrará. Mas aquele que a ti escolher, o tesouro maior terá. Adoradores digam vem. Maranata, ora diga, Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Deus seja louvado, amém? Que nós possamos declarar ao Senhor. E mais uma vez esse louvor é uma adoração e é uma declaração a Jesus. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que os nossos pés estejam em tua casa para sempre. Que nada nos abale, meus irmãos, que nada possa nos tirar da presença do Senhor. Nada, nenhuma decepção, nenhuma tribulação, nada, porque Jesus, Ele não nos decepciona. Jesus, Ele nunca nos abandona. Amém? Diga, Senhor, uma coisa eu te peço, que meus pés estejam em tua casa para sempre, que o seu coração esteja na presença do Senhor para sempre. Amém? Breve virá, breve Jesus voltará. Aleluia. Peço ao Senhor e a buscarei, que meus pés estejam em tua casa para sempre, para sempre. Seu amor nas minhas fraquezas, nas
presença do Senhor nos sustenta. Oh, aleluia, Jesus. Glórias a Ti, Pai. Só Tu és digno, Senhor, de toda adoração, Deus, de toda honra, Pai. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, Deus. Aleluia, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta, Senhor. Tua graça me basta, Senhor. Tua presença me sustenta. Aleluia. Tua presença, Pai, nos sustenta, Jesus. Aleluia. Obrigado, Pai. Aleluia, Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e minhas irmãs. Espero em Deus que aí no teu lar, junto com a sua família, esteja tudo bem. Mas ainda que não esteja bem, que Jesus esteja convosco aí, né? Abençoando o seu lar, abençoando a sua família, né? Se não está tudo bem, continue orando, continue persistindo em buscar o nosso Deus, porque a sua vitória virá com certeza. Amém? Antes de ministrarmos aqui a palavra de Deus, eu quero louvar a Deus por essa oportunidade de mais uma vez poder estar adentrando o seu lar, né, estar podendo dividir com você, meu irmão, minha irmã, a palavra de Deus. Vamos ler nessa noite uma carta que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, mas antes de lermos, quero pedir aos irmãos que, aí no seu lar, da maneira como você estiver, com reverência, que possamos orar ao Senhor. Amém? Possamos agradecê-lo por esse privilégio que Ele tem nos dado, fôlego de vida. Quantos não gostariam neste momento de poder estar ouvindo esta mensagem, de poder estar vendo essa ministração? Você, meu irmão, você, minha irmã, é um privilegiado. Agradeça a Deus essa oração. Muitas pessoas estão neste momento em hospitais, em um leito, e você está aí. Você pode ouvir, você pode ver, você pode ler a palavra, seja grato por isso. Deus te deu tudo isso e é de graça. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai amado, Deus querido, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, ó Pai, por este privilégio que o Senhor nos concede nessa noite, ó Pai, de podermos estar aqui na Tua casa, de estar aqui na Tua presença, meus irmãos aí, cada um nos seus lares, ó Pai. Deus, eu te peço que, da mesma forma que o Senhor se faça presente aqui neste lugar. Deus, visita o lar dos meus irmãos nessa noite, visita esta família, Pai amado, que está neste momento assistindo, Pai amado. Oh, aleluia, Senhor, estão não só assistindo, mas estão participando deste culto, Pai amado, aí nos seus lares. Senhor, não sei quais são as necessidades dos meus irmãos, ó Pai, mas que nessa noite, Senhor Jesus, o Senhor possa ir de encontro à necessidade dessa irmã, à necessidade deste irmão, ó Pai. Senhor, que o Senhor venha suprir cada uma delas, ó Pai. Visita a vida daqueles que porventura se encontram enfermos, ó Pai. Deus, toca na vida deste jovem, ó Pai querido, faz a Tua obra por completa em nossas vidas, ó Pai. Deus, eu te peço que neste momento também, ó Pai, Senhor, toda distração, ela venha cair por terra em nome de Jesus.
toda seta lançada que possa querer desviar a atenção do meu irmão ou da minha irmã, que venha cair por terra em nome de Jesus, que possamos estar focados na tua palavra, meu Deus. É o que eu te peço nessa noite e te agradeço em nome de Jesus e para a tua glória. Amém, amados? Vamos então à leitura da palavra de Deus. Como disse, nós vamos ler uma carta que Paulo escreveu aos nossos irmãos de Éfeso, que serve para os nossos dias também. A Bíblia, ela é a palavra de Deus, e a palavra de Deus, ela é super atual, amém? Então vamos ler, abra suas Bíblias aí, o seu dispositivo eletrônico, seu celular, seu tablet, não sei, mas acompanhe a leitura da palavra de Deus comigo, amém? Aleluia. Efésios, capítulo 6, amém? Versículos do 10 até o 18, amém? Vamos lá? Eu vou lendo aqui para ganhar um pouquinho de tempo, porque, como minha esposa disse hoje, o tempo está voando. E realmente, o tempo está passando rápido demais. Então, a partir do versículo 10 está dizendo assim, o subtítulo, a armadura de Deus. É uma palavra bem conhecida, todos nós já conhecemos, mas precisamos, como eu disse na última ministração, colocar a palavra de Deus em prática, meus irmãos. Vamos lá? Versículo 10 está dizendo assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados e contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Versículo 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda a esperança e súplica por todos os santos. Amém? Meus irmãos, nós vamos falar aqui nessa noite sobre batalha espiritual. Uma coisa que é falada, mas nós não vemos. Paulo está escrevendo essa carta aqui, meus irmãos, para a igreja de Éfeso, como eu disse no começo. Um lugar que Paulo conhecia muito bem. Quando Paulo ele escreveu essa carta, meus irmãos, ele ainda se encontrava preso. Ele não podia viajar como ele fazia de costume, indo às igrejas. Mas o que é interessante, meus amados, é que a prisão não impediu Paulo de fazer a obra. Às vezes nós vemos pessoas que se prendem a coisinhas, deste mundo secular ao qual nós vivemos, e devido a essas coisinhas não fazem a obra de Deus. Mas nós temos como exemplo esse homem, Paulo, ele mesmo preso, o que ele podia fazer para que o evangelho fosse divulgado, para que a palavra de Deus fosse ministrada, ele fazia. E ele fazia dessa forma, escrevendo cartas para as igrejas. Os irmãos aí nos seus lares, não agora que não vai dar tempo, mas depois, procurem pegar essas cartas que Paulo escreveu às igrejas de Éfeso, que são muito interessantes, meus irmãos. Os 3 primeiros capítulos que Paulo escreve aqui, ele fala acerca da doutrina, fala de como Deus nos escolheu. Aí a partir do versículo 3, ao qual nós estamos dando continuidade aqui, Paulo ele começa a exortar a igreja. Ele
percebe, mesmo preso, né, mesmo em cadeias, ele consegue perceber que a igreja estava vivendo um momento perigoso, meus irmãos. Um momento assim de sonolência espiritual. Posso dizer até momentos atuais ao qual nós vivemos, meus amados. Né? Muitas pessoas, eu já disse isso da outra vez, vou repetir mais uma vez. Estamos começando a voltar aos cultos normais, já estamos aí, principalmente aos domingos, né? Se eu não me engano, 40% da nossa igreja aqui já. Infelizmente, não dá para acomodar todo mundo, mas no meio da semana, na terça-feira, na quinta-feira, meus irmãos, ainda tem pessoas que poderiam estar aqui. Eu espero em Deus, espero de coração mesmo, que quando tudo voltar ao normal, meu irmão e minha irmã, você que está aí no seu lar assistindo esta palavra, você tenha o desejo, tenha a sede de estar na presença de Deus. Que você não entregue de bandeja aquilo que Deus deu para você, que é a sua salvação. Ele entregou a vida do Filho dele para morrer por nós naquela cruz, não foi fácil. Então você tem que louvar a Ele por esse privilégio que Ele te deu, amém? Então Paulo vem, através dessa carta, alertar essa igreja de Éfeso, que ela estava se vivendo num momento de sonolência, meus irmãos. Mas em que sentido que eu estou falando isso, né? Essa igreja aqui, ela não estava... Esses irmãos aqui de Éfeso, eles não estavam exercendo aquilo para o qual eles foram chamados. Isso, para os nossos dias, eu posso dizer, de irmãos que talvez tenham recebido o chamado de Deus, mas não foi para vir para a igreja, sentar na cadeira, terminar o culto, né? Sentar na cadeira, assistir o culto, louvar a Deus, não sei, terminar o culto, embora não. Deus nos chamou por um propósito, meus irmãos. E nós temos que temos que procurar saber qual é o nosso chamado. O que Deus quer que nós façamos para a obra dele. De repente você foi chamado para evangelizar e você não está evangelizando. De repente Deus te chamou para ser um levita e você não está louvando, não está adorando ao Senhor. De repente Deus te levantou, te chamou desse mundo para que você faça visitas, né? Para ganhar almas para o reino. Então, você tem que responder ao chamado do Senhor. O capítulo 5, aqui dessa carta de Éfeso, no versículo 14, diz para aqueles que estão dormindo que eles devem se despertar, meus irmãos. Desperta tu que dormes, ok? O versículo 18 do mesmo capítulo 5 diz que nós não devemos nos embriagar com vinho, viver de forma dissoluta. Paulo, ele chega ao fim dessa epístola aqui que ele escreveu, meus irmãos, e ele faz um apelo a toda a família, a todos aqueles que são soldados de Cristo, todo aquele que é considerado um verdadeiro cristão, é aquele que é considerado um filho de Deus, né? Que esses irmãos entendam, e eles sabem disso, né? Nós sabemos disso aí, que a nossa vida, meu irmão e minha irmã, ela é feita de guerra, é uma guerra espiritual, é todo dia, né? Quanto mais, né? Isso principalmente aqueles que estão à frente da obra aqui, os que são obreiros, os que são intercessores, né? Os ministros de Deus, os levitas que aqui estão, todos nós, meus amados, somos todo dia, sofremos ataques do inimigo. E algumas coisas nós vemos na área material, mas a maioria dos ataques é na área espiritual. E eu vou falar uma coisa para os irmãos, o inimigo das nossas almas, meus queridos, ele não desperdiça munição com aqueles que são cristãos nominais, não, sabe? Sabe aqueles que você não vê luta na vida do irmão, de forma nenhuma. Não vê o irmão passando por prova, não vê o irmão passando por luta, ele leva a vida dele. Esses tipos de pessoas, o inimigo não ataca, mas a luta você vê sempre na vida de pastores, de obreiros, como eu disse aqui, de levitas, e por aí vai, aqueles que estão envolvidos mesmo
com a obra, aqueles que levam a palavra, que vão pregar em praças, aqueles que vão fazer visitas. Meus irmãos, o inimigo se levanta na vida dessas pessoas de uma forma tremenda. Por isso que nós precisamos entender que, como bons soldados de Deus que nós somos, nós temos que entender que nós somos dependentes do nosso Deus, que somos fracos, meus irmãos. A primeira carta de Paulo aos Coríntios diz que Deus escolheu as coisas fracas desse mundo. Escolheu eu, escolheu você que está assistindo a esse vídeo neste momento. Eu muitas vezes já me perguntei por que Deus me escolheu. Quem era eu? Quem sou eu hoje? Quando eu estou de frente, hoje eu não estou de frente a uma câmera, o Juninho que está aqui me filmando, gravando este vídeo, mas quando eu estou aqui, num domingo, por exemplo, que eu pego o microfone às vezes para fazer uma oração, nós com a igreja cheia, mais de 300 pessoas aqui dentro, e eu me lembro que há muitos anos atrás, para mim conversar com uma, duas, três pessoas, falar assim, meus irmãos, é só Deus mesmo. Então, nós não podemos nos envergonhar do evangelho de Deus, meus amados. O diabo, ele tem muitas estratégias, para nos desanimar, para nos frustrar, para nos causar confusão. O inimigo das nossas vidas, ele conhece os nossos pontos fracos, sabe? Em nenhum momento, meus irmãos, da nossa vida espiritual, nossa vida com Deus, nós iremos vencer se nós não estivermos cheios do Espírito Santo. Nós não teremos vitória se o Espírito Santo de Deus não estiver conosco, ok? Quando não estamos, isso é importante você saber, quando não estamos cheios do Espírito Santo, nós com certeza estaremos cheios de outra coisa. Ninguém, meu irmão e minha irmã, fica vazio plenamente quando nós não estamos cheios do Espírito Santo. Eu vou citar alguns exemplos aqui. Nós podemos estar cheios de inveja, de cobiça, pornografia, de adultério, de malícia. Tantas coisas podem invadir a nossa mente, meus irmãos. Por isso nós precisamos estar sempre envolvidos com a obra, sempre envolvidos com a palavra de Deus. Nós sempre estaremos cheios, meus amados, ou do bem ou do mal. De alguma coisa nós vamos estar cheios. Eu espero que eu permanecemos na presença do nosso Deus, cheios do Espírito dele, cheios da presença dele. Nós vemos aqui, quando Paulo chega aqui no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele chama a atenção daquela igreja, a igreja de Éfeso, pedindo a eles que prestem atenção. Meus irmãos, não pense que o evangelho e a caminhada com Deus, ela, como diz a palavra aqui, está resumida, simplesmente a vir um culto, erguer as mãos, adorar. Não pense que a caminhada cristã, ela se resume em vir para a igreja e orar, às vezes com os homens, orar com as mulheres, orar com o pastor que está aqui na frente, com o ministro de louvor, que às vezes nos chama para orar. Não, meus amados, é muito mais do que isso. Por trás aqui de um cenário de adoração, um cenário de oração, um cenário de busca fervorosa pelo batismo com o Espírito Santo, pela presença de Deus, existe uma guerra, meu irmão e minha irmã, no mundo espiritual, que nós não vemos, mas que a palavra de Deus diz que ela existe. Você acha que, enquanto eu estou ministrando a palavra aqui, não está havendo uma guerra espiritual aqui? Louvado seja Deus que Ele não abre os nossos olhos para nós vermos essa guerra que está sendo travada neste momento. Porque talvez nós saíssemos correndo, porque a guerra espiritual ela não é fácil não, meus irmãos. Então, por trás de um cenário de louvor, quando os meninos estão louvando aqui, há uma batalha espiritual. Nós não percebemos, mas quando oramos, quando louvamos ao Senhor, sempre há uma grande batalha. E nós vemos, às vezes, as pessoas com dificuldades de prestar atenção quando está ministrando a palavra, você mesmo que está no seu lar aí. Parece uma coisa, né? Eu também, quando eu estou no meu lar assistindo aos cultos, em dias que eu não venho para a igreja, em dias que nós não temos culto aqui, por exemplo, no sábado,
né? Quando nós estamos assistindo o culto, tentando prestar atenção, é aquilo que o nosso pastor fala. Às vezes o telefone toca, às vezes é uma mensagem que chega no celular, vibra ali do lado ali, nós olhamos, perdemos o foco da palavra, né? É alguém que chama no portão, alguém que você não está esperando. Então, o inimigo ele age de várias formas, meus irmãos. Então, nós estamos sempre envolvidos com essa guerra espiritual. O versículo 11 que nós lemos aqui, Paulo faz questão de nos dizer o seguinte, que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus, essa armadura que Deus tem nos dado. Olha só, nós não podemos entrar nessa guerra se nós não estivermos preparados, meus irmãos. Nós temos que entrar nessa guerra revestidos dessa armadura e ficar firmes. O versículo 12, ele deixa bem claro o seguinte, ó, que a nossa luta, ela não é contra a carne, ela não é contra o sangue. O versículo 12 está dizendo isso aqui. A nossa guerra não é contra os nossos vizinhos que não são cristãos, não é contra os nossos amigos lá na empresa que não são cristãos, a minha irmã, que de repente seu esposo, ele não é cristão, sua luta não é com seu esposo, não é com seus filhos que ainda não servem a Cristo, não. Nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, não, meus irmãos. Nossa luta é na área espiritual. Nossa guerra, ela é todo dia travada dessa forma. Nós temos que dobrar nossos joelhos todo dia, só que não é de qualquer maneira. O reino das trevas, sabe, ele está organizado para destruir sua casa, sua família, o seu casamento. Ele está preparado para destruir os nossos sonhos, os nossos trabalhos, tudo aquilo que Deus tem de bom para nós, nossa saúde. Eles querem destruir tudo aquilo que Jesus, que o nosso Deus projetou para as nossas vidas. Mas no versículo 13 aqui, o que Paulo está dizendo aqui, que nós temos que tomar posse dessa armadura. Para quê? Para resistir no dia mau, meus irmãos. O dia mau, ele vem para todos. Paulo não diz que esse dia mau, ele vai vir na segunda-feira, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta, na sexta, no sábado, em janeiro, em dezembro, em 2020, 2021, ele não fala. Mas ele diz que o dia mau vem. E nós precisamos estar preparados com essa armadura para resistir a esse dia. Em nossa história, meus irmãos, todos os dias nós temos um dia mau. Aí talvez você me pergunte, mas qual que é o dia mau? O que eu posso considerar o dia mau? Você pode considerar o dia mau, meu irmão, talvez um dia em que você ouviu alguma coisa que você não estava esperando ouvir, de repente do seu filho, do seu esposo, de um amigo, eu não sei. Talvez o dia mau seja um dia em que alguém se despediu de você e você não estava preparado para a despedida dessa pessoa. Talvez o dia mau seja o dia em que alguém te abandonou. Talvez para alguns o dia mau seja o dia em que a porta do emprego foi fechada. Talvez o dia mau para você, minha irmã, seja o dia que você brigou com seu esposo, meu irmão brigou com sua esposa, essa irmã talvez tenha brigado com seu esposo, ou brigado com seus filhos, não sei. Talvez o dia mau para alguns seja um dia em que você descobriu que você tem uma doença terminal. Então o dia mau, ele pode vir para nós de várias formas. Paulo diz que nesse dia mau, meus irmãos, nós precisamos estar preparados, fazendo dessa preparação o uso desta armadura a qual Deus nos proporciona aqui. E o dia mau, meu irmão e minha irmã, nós não podemos desistir, nós não podemos ceder, nós não podemos jogar tudo para o alto, e nos render. Pelo contrário, nesse dia nós precisamos mostrar resistência, meu irmão e minha irmã. O dia mau, o dia em que tudo está caindo ao seu redor, e é o dia em que você tem que estar declarando: meu Deus, o Senhor, aleluia, é minha torre forte, aleluia. Isso está registrado lá no Salmo 61, verso 3. Enquanto tudo está desmoronando,
tudo está dando errado, você está declarando, torre forte ao Senhor, aleluia, Ele está comigo. Dia mau, meu irmão, ele não é dia de correr, não é dia de você desistir, não. O dia mau, ele não vai marcar o seu fim, o fim do seu casamento, o fim, sei lá, do seu ministério, não vai matar os seus sonhos. Nós precisamos resistir, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus. O capítulo 4 de Tiago, lá no verso 7, sabe o que está escrito lá? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, você não resiste ao diabo de qualquer forma, não. Você tem que estar preparado. Aleluia. No dia mau, tem muitas pessoas aí no mundo, né, quando você está passando por uma dificuldade, que estão pensando que você não vai conseguir, que você não vai resistir. Tem pessoas torcendo pela sua queda, mas em nome de Jesus, meus amados, nós vamos passar por esses dias maus. Estamos vivendo dias maus nesse momento das nossas vidas aqui, mas estamos passando esses dias maus com Jesus, estamos aí com a armadura que Deus nos proporcionou, e nós vamos passar e sair do outro lado cantando o hino da vitória, em nome do Senhor Jesus. Paulo diz que no dia mau, nós precisamos nos defender, meus irmãos. Ele fala de várias armaduras aqui nesses versículos, nesses 8 versículos que nós lemos, mas ele fala de capacete, fala de couraça, fala de espada, fala de cinturão, fala de calçado. Ele fala mais de armas de defesa do que de armas de ataque. Mas nesse dia, o dia mau, como eu disse, como nós estamos aqui batendo nessa tecla, é um dia que nós temos que ter uma atitude de resistência, meus irmãos. É um dia em que Deus, Ele está ao nosso lado, Ele envia um batalhão de anjos para estar conosco. E como nós podemos resistir nesse dia? Nos defendendo, meus irmãos. A palavra do Senhor aqui, ela está nos dando essa armadura aqui, e nós precisamos fazer uso dela para nos defender. Resistir, se defendendo. Uma guerra, ela não... Para quem já assistiu filmes de guerra, sabe que numa guerra, o pessoal, eles não só se defendem, eles atacam também. Então, na nossa vida espiritual, ela também é assim, olha só. Um outro exemplo, os lutadores de boxe, de MMA, em uma luta, quando os dois estão ali dentro do ringue, eles não ficam só se defendendo. Se eles ficarem só se defendendo, uma hora eles vão cair, vão perder. Existe um momento certo, existe uma tática certa que os lutadores usam, que no momento certo eles vão atacar. Eles têm a sua estratégia, e nós temos que ter estratégia também nesses momentos, meus irmãos. O escudo da fé, ao qual fazem parte dessa armadura, ele é tão poderoso, meus irmãos, e com ele nós podemos, como diz a palavra aqui, apagar os dados inflamados, meus irmãos. Dardos inflamados são flechas pontiagudas contendo fogo e veneno. Então, nas guerras antigas, quando lançavam essas, é o exemplo, tá? Eles lançavam essas flechas assim, com o escudo. O pessoal colocava aqui na frente e se defendia. Você utilizando esse escudo da fé, meu irmão e minha irmã, o inimigo, quando mandar o mal contra você, contra a sua família, contra o seu casamento, você, em nome de Jesus, vai usar esse escudo, e todos esses dardos inflamados do inimigo vão cair por terra, e você não vai ser atingido. No dia do mal, haverá defesa para o seu casamento, para a sua família, para a sua saúde, em nome de Jesus. Amém? Oh, aleluia. Eu não sei, meu irmão e minha irmã, qual é o patrimônio, qual é o bem que você precisa defender, se é paz, se é alegria, não sei, se é a sua mente que você precisa defender, se é a sua saúde. Eu sei te dizer que no dia mau é o dia que você tem que resistir.
Só que, como eu disse agora há pouco, não é só resistir, não é só se defender, você também tem que atacar. Aí você fala, mas eu vou atacar? Meu irmão, não dá para ficar numa guerra só se defendendo, não. Paulo nos fala aqui de 4 armas de defesa. 4 armas as quais nós podemos usar para nos defender. Mas de ataque, ele fala de uma. Ok? Versículo 17. Ele está falando do que aí? Da espada do Espírito. E a espada, não é uma espada literalmente uma espada, aquela espada comprida. Não. É a palavra de Deus, meus irmãos. Nós temos que fazer uso desta palavra. Né? A espada serve para quê? Ela serve para defender também. Mas ela serve mais para atacar. Né? E a nossa espada aqui, a palavra de Deus, ela não é comum não. Uma espada comum parece um facão. É afiada só de um lado. Olha o que diz a palavra no livro de Hebreus, no capítulo 12. Porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus, a espada, meu irmão e minha irmã, ela é viva e eficaz. E é mais penetrante que a espada de 2 gumes. E penetra até a divisão da alma e do espírito. E das juntas e das medulas. E é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Olha, meu irmão, essa espada, ela é poderosa. E você tem que estar com ela guardada aqui, ó, no seu coração. Você tem que estar com ela aqui na sua mente, para fazer uso dela no momento apropriado, no momento em que houverem essas guerras, essas lutas espirituais. E quando acabar essa batalha, essa luta pela qual nós estamos passando, meu irmão, essa prova, eu não sei como você está, diz a palavra no Salmo 91, verso 7, que cairão 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você, meu irmão, se você estiver fazendo uso dessa armadura, você não será atingido. Aleluia. O verso 13 que nós lemos aqui agora há pouco, Paulo diz que enquanto você estiver usando essa armadura, você precisa permanecer firme, meu irmão. Mas existe algum segredo para permanecer firme? Não, meu irmão. Não existe nenhum segredo. É você ficar firme na palavra. Não é ser batizado com o Espírito Santo, mas é permanecer cheio do Espírito Santo, meu irmão. Não é simplesmente aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. É permanecer crente na presença de Deus. Não é simplesmente subir num púlpito e pregar a palavra de Deus, não. Você tem que continuar pregando aqui dentro da igreja, lá fora, pregar para a sua família, pregar para muitas pessoas que estão necessitando ouvir a palavra de Deus. Não é só ser obreiro, ficar nas portas, recebendo o povo. Não, você precisa continuar fazendo a obra de Deus. Não é simplesmente subir no púlpito, tocar um instrumento, louvar o Senhor. Não, você precisa permanecer dessa maneira, meu irmão e minha irmã. Revestido com a armadura de Deus, fazendo a obra dele. Precisamos permanecer. É o que diz o versículo de número 13. Permanecer com o capacete. Não tire esse capacete, meu irmão. Permanecer com o escudo. Não largue este escudo. Permanecer com a espada. Não tire a espada da sua mente. Não tire a espada do seu coração. Permaneça com o calçado. Permaneça com a couraça. Aleluia. Dessa forma, eu e você vamos passar por essa batalha a qual nós estamos passando todos os dias. Amém? Em nome de Jesus eu te peço. Fique revestido com essa armadura. Procure, meu irmão, minha irmã. Eu sei que às vezes é difícil, nos nossos lares. Hoje não estamos tanto tempo na igreja, mas é no seu lar. Você pode buscar se revestir dessa armadura. Reserve um momento para orar. Reserve um momento seu com Deus. Um momento que você pode estar orando. Um momento que você pode estar meditando na palavra, fazendo uso da espada, meu irmão. Se você não souber manejar bem a espada, que é a palavra de Deus,
Imagine alguém que não treinou para ir para uma guerra, de repente pegar uma espada ali, vai pegar como se fosse uma faca, vai tentar bater de alguma forma para ferir, né, para se defender, e vai acabar sendo morto. Eu e você precisamos todos os dias meditar na palavra de Deus, fazer uso principalmente da espada, que serve para atacar e para se defender. Mas todos os componentes, meus irmãos, dessa armadura a qual Deus nos dá, são importantes. Então, que você possa refletir aí na tua casa, meditar na palavra, amém? Leia essas cartas que Paulo escreveu à igreja de Éfeso, são muito importantes, foram escritas há mais de 2000 anos atrás, foi para aquele povo, mas ela serve para mim e serve para você também, amém? Então eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e quero juntamente com você orar. Quero te pedir que você aí na sua casa curve sua cabeça, em reverência à palavra, e oremos ao Senhor. Pai, mais uma vez, Senhor Jesus, quero te louvar e te agradecer por esse momento, Pai amado, em que estivemos aqui na tua casa meditando da tua santa palavra. Quero te louvar pela vida de cada irmão, de cada irmã que nessa noite pararam por alguns minutos, ó Deus, para meditarem juntamente comigo nesta palavra. Deus, que esta palavra a qual foi ministrada aqui nessa noite, ela venha encontrar morada no coração deste homem, desta mulher, ó Pai querido, para a glória do teu santo nome, que os meus irmãos, ó Deus, e eu também, Senhor Jesus, que possamos estar preparados para o dia mau, que no dia mau que diz a tua palavra que ele virá para nós possamos estar revestidos com essa armadura, para que possamos resistir firmes para o louvor da tua glória, para que não caiamos, para que a nossa fé não se esfrie por qualquer vento que venha sobre as nossas vidas, ó Pai. Deus, visita os lares dos meus irmãos nessa noite. Se houver alguém enfermo, em nome de Jesus eu te peço, visita a vida do meu irmão, a vida da minha irmã, ó Pai, toca e repreende todo este mal, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Eu te louvo e te agradeço. Muito obrigado, Jesus. Que o grande amor de Deus, a maravilhosa graça de Jesus e a comunhão do Espírito Santo de Deus permaneça com cada um de vós, hoje e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe, meus irmãos.